Este é o professor Paulo Silva, pardo, cabelos curtos, raspado e usa uma barba parada. No seu ouvido esquerdo está utilizando um microfone e o professor usa um óculos de armação de cor preta. Está usando uma camisa de cor cinza escura e utiliza um relógio de pulso. Está em frente a uma parede de cor verde e ao seu lado esquerdo está a televisão interativa. Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Paulo Silva e hoje abordaremos a álgebra de números complexos. Vamos apresentar então a forma algébrica de todo complexo. Então eu estou escrevendo que todo número complexo pode ser escrito na forma z igual a a mais bi, onde o a é chamado de parte real, o b é chamado de parte imaginária e o i, ele vale raiz quadrada de menos 1. O i vale raiz quadrada de menos 1. O valor do i é a unidade imaginária, raiz quadrada de menos 1, o que me leva a crer e me leva a concluir que i elevado ao quadrado é igual a menos 1. O a é chamado de parte real, o b é a parte imaginária e o i, a unidade imaginária, vale raiz quadrada de menos 1. Muito bem. Definida a forma algébrica, a gente pode definir também algumas operações, como adição e subtração, multiplicação e divisão. Então, eu vou apresentar logo de início aqui a igualdade. Vou estabelecer uma condição para que dois complexos sejam iguais. Então, dados Z1 e Z2 distintos, Z1 é igual a Z2 se a parte real do primeiro for igual à parte real do segundo e a parte imaginária do primeiro for igual à parte imaginária do segundo. Então, existe uma simultaneidade para que a igualdade aconteça, para a igualdade ocorra. Bom, vou definir agora a soma e a subtração. Observem que dado Z1 igual a a mais bi, Z2 igual a C mais DI, a gente pode definir a soma ou a diferença, a subtração, como sendo eu somo ou subtraio as partes reais, isso vai depender da operação que eu estou fazendo, somo ou subtraio as partes imaginárias. Então, se for soma, A mais CI, A mais C mais B mais D, se for subtração, A menos C mais B menos D. Na multiplicação, dado dois números complexos, eu vou ter que fazer aquela famosa distributiva, que a gente já fazia a propriedade distributiva, a distribuição, desde os números reais. Então, Z1 vezes Z2, observem o produto, vai ser dado por A vezes C, ou seja, produto da parte real de um com o produto da parte real do outro, menos o produto das partes imaginárias. E isso aqui vai ser a parte imaginária, a parte real, na verdade, do número complexo produto. Já a parte imaginária do produto é AD mais BC, ok? Então, dado dois números complexos, eu posso ter, então, a igualdade de complexos, soma, subtração e multiplicação. Bom, para eu falar da divisão, para nós definirmos a divisão de complexos, é necessário a gente definir o conjugado de um complexo. Então, dado o número complexo qualquer na forma algébrica, ele pode ter o conjugado dele. Como é que a gente obtém o conjugado dele? Observem só. Z2, C mais DI, o conjugado dele é obtido como? Repete a parte real, ou seja, C, C, e troca-se o sinal da parte imaginária, pega-se o simétrico da parte imaginária. Então, dado Z2 na forma algébrica, o conjugado dele é C menos DI. E aí a divisão desses dois números é obtido a partir de uma regrinha, que a gente já está fazendo isso desde os números reais. Z1 dividido por Z2, olha o que diz a regra. Eu repito a fração e multiplico pelo conjugado do denominador Z2 em cima e embaixo. Com isso, eu consigo eliminar, eu consigo racionalizar o denominador a partir dessa operação. Eu estou definindo agora aqui 4 potências de I que se repetem de 4 em 4. Observem só, I elevado a zero é 1, I elevado a primeira é I elevado ao quadrado é menos 1 e I elevado ao cubo é menos I. Se eu quero elevar I a um N, se eu quero elevar I a N, eu vou ter que usar uma propriedade. Pega-se o N, como as potências de I se repetem de 4 em 4, eu vou pegar N e vou dividir por 4. Ora, ao dividir o N por 4, eu gero um resto. E esse resto pode assumir um dos 4 valores, que vai dar exatamente uma das 4 potências. Então, o resto da divisão de N por 4 vai ser exatamente igual a I elevado a N.
Ou seja, I elevado a N é igual a I elevado a R, onde o R é exatamente o resto da divisão de N por 4. Propriedade. I elevado a N é igual a I elevado a R, onde R é o resto da divisão de N por 4, já que a potência se repete a cada 4 valores. Considere o número complexo Z igual a 3i, em que I elevado ao quadrado é igual a menos 1. E as constantes reais Mn. Definindo y como um número complexo, y igual a m mais ni, e sabendo que y vezes z é igual a 6 mais 15i, o valor de m mais n é igual a letra A, 3, letra B, 4, letra C, 5, letra D, 6, letra E, 7. Bom, gente, então, por hipótese, vocês notam que foi dado o valor do z é 3i, foi dado que i elevado ao quadrado é igual a menos 1, foi dado o y, ou seja, foi dado dois complexos e foi dado também o valor da parte imaginária. E aí, então, eu vou partir do cálculo que ele está pedindo. Y vezes z é igual a 6 mais 15i. Então, observem que nós temos 4 situações de hipótese, né? Nós temos dois complexos distintos, nós temos o quadrado da unidade imaginária e nós temos também o valor do produto de y com z, ok? Observe ainda que o exercício, né, que é uma questão muito recorrente, elaborada pela prova da UEA, e essa questão é uma questão que vai envolver a álgebra, a parte algébrica, da forma algébrica dos números complexos. Então, observem só. Ora, como ele me deu o produto de y com z, qual é a ideia? Eu vou substituir o y e o z e vou fazer exatamente o produto deles, na forma algébrica. Então, observem só. O y, por hipótese, ele é m mais ni, m mais n vezes i, esse é o valor do z, vezes o valor do... Desculpa, esse é o valor do y, vezes o z, que é 3i, e esse produto, por hipótese, ele me deu como 6 mais 15i. Então, o resultado desse produto, o resultado dessa multiplicação, gerou um número complexo 6 mais 15i. Observem ainda que a parte real é 6 e a parte imaginária é 15. Bom, fazendo o produto de complexos, fazendo a multiplicação de complexos, lembrando da propriedade distributiva, da conhecida distributividade, observem só. M vezes 3i vai ficar 3mi mais 3ni mais 3mi mais 3ni vai ficar 3n i elevado ao quadrado. Lembrando que i vezes i é i elevado ao quadrado. Isso tudo é igual a 6 mais 15i. Ora, por hipótese, o i elevado ao quadrado é menos 1. O que me pode concluir que eu posso simplesmente substituir o menos 1 e aí ficar menos 1 vezes 3n vai ficar menos 3n mais 3mi. Isso tudo é igual a 6 mais 15i. Ora, nós já sabemos que dois números complexos são iguais quando parte real de um é exatamente igual a parte real do outro, parte imaginária igual a parte imaginária. Então eu vou fazer o seguinte, menos 3n vai ser igual a 6, menos 3n eu vou igualar com 6, da onde simplesmente eu concluo, multiplicando por menos 1 e fazendo o cálculo, eu concluo que 3n é igual a menos 6, da onde então nós concluímos que n vai ser igual a menos 2. Fiz a divisão de menos 6 com 3. E também podemos concluir que 3m é igual a 15. Lembrando que dois números complexos são iguais quando real igual a real e imaginário igual a imaginário. Então agora eu vou igualar 3m igual a 15, 3m igual a 15, da onde então eu concluo que o m é igual a 5. Ora, como ele pediu a soma de m com n, a soma deles dois, né? Ou seja, m mais n, vou colocar aqui embaixo, vai ser igual a 5, somado com menos 2. O resultado desse cálculo vai dar 3. Ou seja, a soma de m com n reais é exatamente igual a 3. Resposta na letra A. Muito bem, agora eu vou apresentar a forma trigonométrica do número complexo. Todo número complexo pode ser escrito na forma z igual a ρ vezes, que multiplica cosseno θ mais i seno θ. Essa forma chamada forma trigonométrica ou forma polar. Observem que z igual a ρ, que multiplica cosseno θ mais i seno θ. A melhor maneira de eu definir esses dois valores para a forma trigonométrica é apresentando o que a gente chama de plano de Argand de Gauss. Observem só.
O número complexo escrito na forma algébrica z igual a A mais BI, ele agora pode ser representado como um par ordenado. E sendo ele apresentado na forma de par ordenado, a gente pode então imaginar dois eixos, chamado de eixo real, que é exatamente onde eu marco o valor do A, e o eixo imaginário exatamente onde eu marco o valor do B. E aí, o número complexo, nessa forma, ele é representado como um ponto, e esse ponto ele é chamado de afixo. Portanto, todo número complexo pode ser representado por um ponto, e todo ponto representa o número complexo. Como é que se chama esse ponto? Afixo. E a distância do afixo até a origem se chama módulo, que vocês podem perceber muito bem que eu estou diante de um triângulo equilátero e eu vou usar o velho teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, a quadrado mais b quadrado. Ora, essa potência passando para o outro lado, ela vira uma raiz. Então, o ρ, que é o módulo do complexo, é raiz quadrada de a quadrado mais b elevado ao quadrado. Essa soma de quadrados se chama norma. Então, quando vocês ouvirem falar em norma, vocês já sabem que é o resultado de a quadrado mais b quadrado. Ora, ainda aqui, o cosseno é a sobre ρ, o cosseno de θ, chamado de argumentas, é a sobre ρ, e o seno, dado pelo cateto oposto à hipotenusa, é exatamente b sobre ρ. Lembrando que θ é chamado de argumento principal, ok? Que é o ângulo medido a partir do eixo real, girado no sentido anti-horário, ok? Então, agora a gente vai falar das 3 operações básicas na forma trigonométrica, beleza? O produto de complexos é o produto dos módulos que multiplica o cosseno da soma dos argumentos. Então, notem que para vocês multiplicarem dois complexos, no que diz respeito a módulo, vai ser o produto deles. Se for argumento, é a soma. Ora, se na multiplicação eu multiplico os módulos, na divisão eu divido os módulos, lembrando que ρ2 não pode ser zero. Se eu somei os módulos na multiplicação, na divisão eu subtraio. E para a potenciação, eu vou usar essa forma. Z elevado a n é igual a ρ elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes θ. Observem que o argumento vai ser multiplicado pela potência, pelo expoente da potência, mais i seno de θ. Essas são as 3 operações básicas que se faz na forma trigonométrica. Questão 2. No plano complexo estão representados o afixo P de um número complexo e o seu módulo, módulo de Z. A forma trigonométrica de Z é: letra A, Z igual a 7 cosseno 30 mais I seno 30. Letra B, Z igual a 14 cosseno 30 mais I seno 30. Letra C, Z igual a 28 cosseno 30 mais I seno 30. Letra D, Z igual a 14 cosseno 60 mais I seno 60. Letra E, Z igual a 7 cosseno 60 mais I seno 60. Vamos à resolução da questão de número 2. Eu chamo a atenção que é muito recorrente nos vestibulares da UEA uma situação gráfica, uma situação de representação usando o plano de Argand de Gauss. Observem só. A gente definiu agora há pouco, a gente definiu que isso aqui é o famoso eixo real, esse cara aqui é chamado de eixo imaginário, e aí então nós vimos que o ponto P eu chamei de afixo. A distância do ponto P à origem a gente chamou de módulo, representado aqui como módulo de Z. Ora, observem que o ponto P, que é o afixo do número complexo, tem uma parte real, que a gente chamou de A, e tem uma parte imaginária que, por hipótese, aqui é 14. Observem que esse lado aqui é 7. E aí, então, dentro desse triângulo, eu posso, por exemplo, fazer o cálculo de A. Observem que eu posso fazer o cálculo de A e aí, então, apresentar o módulo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começar definindo o seno de 30. O seno de 30, ora, se esse ângulo aqui é 30, esse ângulo também é 30 por causa da propriedade da geometria, né? Ângulos alternos. Então, seno de 30 ele foi definido como cateto oposto que é igual a 7, dividido pelo módulo, que eu vou representar aqui pela letra ρ. Ora, só que o seno de 30 ele é igual a meio, ele é igual a 1 sobre 2. O que me leva, então, a concluir que o ρ, o módulo do número complexo, é exatamente igual a meio pelos extremos, 14. Então, eu posso, então, concluir que o ρ, que é o módulo desse número complexo, é igual a 14. Ora, dado o módulo e dado o argumento, eu consigo escrevê-lo na forma trigonométrica. Observem o seguinte, Z igual a ρ, forma trigonométrica ρ, que multiplica o cosseno de θ, mais I seno de θ. Forma trigonométrica. Vamos à resolução da questão 2, que é uma questão que é muito recorrente por conta do gráfico. Então, foi dado o plano de Gauss, onde vocês estão vendo aqui que o P, que é o afixo, ele tem uma parte real, chamado de A, e a parte imaginária dele é 14.
Foi dado também o valor do argumento principal, que nesse caso é 30. Ora, lembrando da propriedade de ângulos alternos, esse ângulo é 30. Aí eu vou partir para o cálculo do seno de 30. Seno de 30, cateto oposto a 30. O ângulo de 30 graus, cateto oposto 14, dividido pela hipotenusa do triângulo, que é o módulo do complexo. Ora, mas o seno de 30 é igual a meio. Então, pela propriedade das proporções, a gente pode fazer o meio pelos extremos e chegar à conclusão de que o ρ, que é o módulo do número complexo, 14 vezes 2, 28. Escrevendo esse número complexo na forma trigonométrica, que é o que o problema está pedindo, z vai ser igual a ρ, que é 28, que multiplica o cosseno do argumento, que pelo gráfico dado pela UEA, 30, cosseno de 30, mais I seno de 30. Então, essa é a forma trigonométrica pedida pela questão na prova da UEA, tá? Certamente a resposta é na letra C. Muito bem, na aula de hoje vimos álgebra de números complexos, dando ênfase à forma algébrica e à forma trigonométrica. Esse assunto extremamente importante para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.